Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do Vozes de Grayskull. Eu sou o Ricardo Saramago, comigo tem o João Pedrinho. Vamos começar este episódio de uma maneira um bocadinho diferente do primeiro. Vamos ter, claro, aqui o nosso convidado, mas vamos ter aqui uma breve introdução, uma pequena conversa que costumamos ter sobre Masters, mas gostávamos de partilhar com vocês algumas novidades que temos e também algumas coisas que fazem parte da nossa semana, do nosso dia-a-dia, tudo relacionado com Masters. Estávamos aqui já a ter uma conversa bastante animada quando decidimos, não vamos gravar esta parte porque isto é capaz de ser interessante. Então, João, talvez-me mostrar aquilo que arranjaste esta semana. Exato, ora, antes de mais, boa noite eternianos e eterianos. Estou aqui na companhia do Sr. Ricardo Saramago, dinossauro do grupo do grupo Orto Portugal, e estávamos aqui a falar de aquisições, e então eu estava aqui a falar destas caixinhas que desconhecia, para já desconhecia da sua existência assim, ou seja, com uma caixa própria da Mattel. Isso era a caixa protetora da caixa protetora. Exatamente. E mais interessante ainda, e vou abrir aqui, e até estávamos a falar em off, de que eu desconhecia da raridade, e não é que isto valha ouro, é Grail, é raro, agora cada caixa é 50 euros, não é nada disso. A questão é que eu vim aqui a um pormenor que é este, vou colocar aqui de parte, que eu desconhecia. Isto porquê? Porque estas caixas, pelo menos aquelas que eu cheguei a ter em tempos, depois desfiz-me delas, arrependo-me disso, mas as caixas que eu cheguei a ter de proteção eram da Zola World. Portanto, eu desconhecia que havia de facto caixas destas feitas pela Mattel, neste caso pela Mattel Collector, que foram os distribuidores na altura dos Classics. E quando eu reparo aqui neste pormenorzinho, eu fui investigar. Exatamente, portanto, elas são idênticas. Aliás, eu vou porque às vezes há pessoal. As do Zola World não tinham nenhum logotipo da Mattel nos Masters. Não, as da Zola World diziam apenas, tinha o símbolo deles atrás. Acho que devia ter no canto inferior direito ou esquerdo, devia ter Masters Universe Classics muito pequenino, ou seja, eu creio que não tinham assim. Acho que não tinham assim. Mas não me citem, porque não me recordo. Não podiam usar o logotipo. Pronto, eu não me recordo. Tem aqui também a referência. Portanto, eu quando abri e vejo isto, eu notei algo. Exatamente, eu notei algo diferente. E assim, caramba. E fui investigar e percebo que estas aqui têm alguma procura. Portanto, isto foi um investimento da parte da Nerds to Geeks, em tentar servir algum colecionador que gosta de ter as caixas em proteção. Mas quando vi isto, percebi que isto aqui não é... Sim, foi sem querer mesmo. E acabou por parecer um achado, um finding, os americanos. Eu acho que se calhar foi 2011, 2012, eles lançaram vários acessórios para a coleção que não tinham propriamente a ver com figuras e acessórios, ou seja, eram coisas auxiliares. Foi isso, eram os stands de Grayskull, eram os stands da Snake Mountain também, e depois até fazia uma espécie de uma prateleirazita, uma base. Por acaso era engraçado, nunca cheguei a comprar, porque o investimento já na altura era bastante grande. Mas pronto. E estava-te a perguntar também pelas figuras do filme, que também são raras nesta altura do campeonato. Tens aí alguma para mostrar? Tenho aqui ao lado, e já agora vamos fazer uma brincadeirinha para o pessoal também ver como é que fica. Portanto, tenho aqui não fui buscar o herói, porque o herói... Vamos falar do vilão, o Skeletor, que foi interpretado pelo grandíssimo ator que fez Frank Langella, que fez um papelão a interpretar o Skeletor. O filme pode ter... nós sabemos o que é que foi o filme, não é? As críticas que teve, tudo o que causou para que o filme não tivesse o sucesso que era previsto. Mas a sua interpretação, de facto, foi uma das melhores partes do filme, se não as melhores. E aqui, com a tal caixinha que eu estava a mostrar de proteção, quem quiser expor estas figuras, é um acrescento. É um acrescento. E ficam direitas e ficam bem na prateleira.
E pronto. Por isso, olha, então, passa publicidade, vão estar, aliás, já estão disponíveis na loja para quem quiser adquirir, e porque a gente também nós também tentamos servir não só de coisas recentes, mas de coisas um bocadinho já antigas, utilizemos esta palavra. Mas isso ainda há muita procura para isso. Sim, Olha, sim, ainda há muita procura. Sim, do meu lado, apesar de eu agora não estar ativamente a colecionar Masters, compro uma figura ou outra, às vezes até mais para fazer customs do que outra coisa, mas este teve que vir cá para casa. É a edição dos 80 anos da Mattel, com a recriação dos dois personagens principais de Motu. Sim. Deixa-me tirar aqui isto com jeitinho. Sinceramente, apesar das figuras estarem bem feitas, eu acho que a caixa é mais agradável propriamente, e o artwork da caixa é mais agradável do que as figuras em si. Eu ver se consigo mostrar. Deste lado tem o He-Man e deste lado tem o artwork do Skeletor. Sim, sim, sim. Muito ao estilo do McCarthy. Deixa-me tirar isto aqui. Uma coisa que eu notei diferente. A minha vinha com uma coisa em branco. Não sei se isto é por ser a versão europeia ou não, mas a versão dos Estados Unidos e do México vem a dizer Masters do Universo. Deixa-me só pôr isto aqui. Ou seja, tem o logo a dizer Masters do Universo? Sim, tem o logo em branco. Okay. Não sei se foi qualquer controle de custos que fizeram. A parte de trás dos cards é assim. Nós temos a parte da frente das figuras. Então pode... Elas são fantásticas. E tem o benefício de podermos tirar o card back. Tem aqui já estou a fazer estragos. Tem aqui o mini comic. Cada figura traz um mini comic. Que são idênticos aos originais. Sim, tem algumas diferenças. Tem aqui o logotipo dos 80 anos. Tem aqui isto também, assim. Agora é que eu estou a ver que a minha câmera está ao contrário. Espetacular. Tem mirror em vez de estar onde devia de estar. A minha também está, mas ele depois assume. O Skeletor tem as unhas dos pés pintadas. Foi ao manicure. Eu acho que o Skeletor está melhor que o He-Man. Das reviews que eu já vi, eu acho que o Skeletor está melhor que o He-Man. Está sim, senhor. O He-Man... eu não Isto é opinião pessoal. Eu não sei o que é que acontece. Já quando foi os comemorativos, eles também não atinaram. Olha, o Paulo quer entrar, mas vai ter que esperar um bocadinho e ele não leu as minhas mensagens. Aqui. Ou seja... Assim, não deixa de estar bom, né? Não está, mas por exemplo, o arnês está diferente. A espada é a espada dos Origins. Havia aqui muita coisa que eles podiam ter feito em condições e não fizeram. No entanto, não deixa de ser um pack interessante para quem gosta de colecionar este tipo de coisas mais comemorativas e mais fora do mainstream. Neste momento, arranjar isto é dificílimo. Só há uma loja na Europa que está a comercializar. Por isso, ou compras nessa loja ou compras no eBay, que foi o meu caso. Eu não tenho a certeza se elas vêm para o circuito comercial e não queria deixar passar. Pronto. Levas com a taxa do eBay em cima. Sim, segundo informações, é um exclusivo da Smith & Toys, da tal loja. E pelo que se tem visto, só particulares ou outros vendedores profissionais que conseguiram adquirir através da Smith & Toys é que vendem no mercado secundário. Sim. Portanto, não sei até onde é que vai esta exclusividade, qual o espaço temporal, mas já aconteceu também com esta loja e com outras, o espaço temporal de 6 meses, de 1 ano, e só depois é que saiu para o resto dos pobres. Esperemos que sim. Eu gostava de ter mais um pack para abrir. Este vai ficar relativamente eu gostava, e francamente, gostava de comercializar isto
aqui para Portugal, porque Ia 70, ter 75, muita 80 sede. euros acho que é um absurdo. Acho que é um O absurdo. preço normal deles acho que são 50 e 55 euros. E deverá ser esse o preço que a gente vai ter aqui. Se calhar até podemos conseguir um bocadinho mais barato. Porque acho que 70 euros para cima já é muito para. Mas pronto, temos que nos sujeitar, não há hipótese. Lá está. Não há no outro lado, temos que ir buscar. Temos que ir buscar ali. Mas acho que é Se pena porque quisermos. é daquelas coisas que realmente Sim. têm interesse pelos colecionadores. Não é? Acho que qualquer colecionador de Motu, se tiver a oportunidade, compraria este pack, não só pelos 80 anos da Mattel, mas também por trazer os bonecos principais, como é óbvio. Em termos e é um pack para colecionador. Esta questão de teres que conseguir fechar e tirar a figura e voltar a pôr, é sem dúvida um pack para colecionador. Eu divido-me um bocadinho aí nessa porque eu tenho a minha vertente do Minton Card Collector, não é? Das coisas seladas, eu fico um bocadinho dividido. É uma excelente ideia, mas acho que ainda estou a absorver. Eu costumo abrir tudo. Pronto. No entanto, este pack é dos poucos. Eu tenho outro pack, aliás, foste tu que me vendeste, aquele dos 40 anos dos 40 Masters, que traz os primeiros Vintage Collectors, não é? Vintage Collection, o Skeletor e o He-Man. Esse está fechado também. Esse está selado. E este quer também manter selado, até porque depois consegui as figuras para fazer customs e coisas assim do género. Mas queria ter realmente dois destes abertos, duas figuras destas abertas para ter em exposição. Mas pronto. E é assim, sinceramente, em termos de colecionismo de Masters, não há assim grande coisa que eu siga. Já tive muito tentado a ir para os montes, para aqueles grandes, mas ainda estou um bocado fora da carteira. Isso. Calma, mais lá para a frente. Sim. Perder o juízo. Eu tenho uma paixão pelos comemorativos. Já os tive. Estou muito caros. Sim, já me desfiz, desfiz-me. Enfim, não sei porque aquelas embalagens. Há ali qualquer coisa que me pela nostalgia. São as réplicas das embalagens originais. Sim. Há já ali diferenças, mas aquele pack do He-Man com o Battle Cat e por aí fora. Sim. Ali qualquer coisa aqueles dois packs, aliás, os packs estavam muito bem feitos. Sim. Foi uma pena nunca terem vindo para a Europa com força, não é? Que também era algo que se fosse arranjado nos Estados Unidos. Lembro que aquilo havia 2 ou 3 packs grandes que fazia tipo acordeão, que se abria. E depois trazia um deles trazia o havia packs de 3 figuras e havia o pack de 6 figuras, se não me engano. E havia um que trazia tudo, parecia um rolo. Ou esse, sim. Então não eram 6, era mais, pronto. Era. E depois havia os packs com o He-Man, o Battle Cat, e o Skeletor e o Panther. O Skeletor, sim. Esses eram interessantíssimos. Mas pronto, que saíram só 15 mil unidades de cada. Mas só no mercado secundário. Havemos de lá chegar. Bem, temos aí o Paulo. Vamos, para vocês isto vai ser transparente, porque depois a Catarina vai fazer aqui uma edição espetacular, como só ela sabe fazer. Tal e qual. Vamos deixá-lo entrar e vamos avançar com a entrevista. Então, até já. Até já. Bem-vindos novamente. Já estamos aqui com o nosso convidado, o grande Paulo Gomes, líder e fundador do grupo Motu Portugal, que celebra agora os seus 15 anos. Bem-vindo, Paulo. Obrigado por teres aceito a vir ao Vozes de Grayskull. Queria começar por dizer, antes de mais, parabéns pelos 15 anos do nosso grupo. 15 anos. Também. Obrigado. 15 anos a aturar-me. Não é coisa fácil. Mais ao contrário. O João Pedrinho é um bocadinho mais novo. Temos que... Bem mais novo. Temos que contabilizar também. Ainda não se cansou. Só entrei em 2018. Eu já estou cansado. Passa para outro. Pronto. Mas... Pronto, vamos falar do grupo, como é óbvio, mas queríamos começar aqui com algumas questões que são tradição, apesar de só termos um episódio, tradição aqui no Vozes de Grayskull. E queríamos saber, claro, para ti, como é que Masters do Universo entra na tua vida e o que é para ti Masters do Universo hoje em dia?
recentemente, terminei ontem de editar todos os textos que me foram enviados para a fanzine, para a número 1, que, como devem ver aqui um pouco atrás, celebra os 15 anos de Moto Portugal. E nesta número 1, dedicada ao Castelo de Grayskull, é onde estou a reunir os textos que todos os colegas que assim entenderam enviaram e que assim puderam, sobre as suas histórias de origem, como é que encontraram os Masters do Universo. E tenho para vos dizer uma coisa muito interessante. Quase parece copy-paste, porque quase todos temos muita coisa em comum. Portanto, aquilo que eu vou dizer vai um pouco ao encontro do que eu li de cada um de vocês, porque acaba por termos todos uma visão muito semelhante. Em primeiro lugar, a importância de Espanha para muitos como a origem dos nossos brinquedos. Apesar de haver distribuição em Portugal, a primeira foi em Espanha. Portanto, os mais dinossauros, os mais antigos, e que estávamos próximos da fronteira, exato, estamos próximos da fronteira, tivemos acesso uns meses antes. Por isso é que eu gosto muito de fazer a pergunta: onde é que estavas no Natal de 83? Mas não foi tão cedo, não foi 83. O meu é de 83 e eu tenho essa a figura é de 83 ou recebeste em 83? Recebi no Natal de 83. Ok. A minha memória só começa para em 87, 88, que eu me lembro. Eu tenho quase a certeza que foi em 85. Tenho quase a certeza que foi em 85. Não, foi 83, porque eu sei onde morava e houve uma alteração da minha morada nessa altura. Quando eu recebi o brinquedo onde eu morava inicialmente, eu só morava lá em 83. Portanto, tenho a certeza que recebi. Okay. Em Espanha, fomos comprar o brinquedo da Espanha, uma loja, e onde eu ganhei a paixão pelos Masters do Universo foi a primeira vez que vi aqueles dois bonecos, de um lado, dois placares, de um lado o He-Man, do outro lado o Skeletor, que eles tinham em papelão, à porta daquela loja de brinquedos, e quando tu entras dentro da loja de brinquedos, basicamente era Masters do Universo por todo o lado, estava cheia, parecia uma loja só daquilo. E eu queria tudo. Mas o dinheiro olha. Eram estes. Como é que eu sabia? Essas imagens têm qualquer coisa. Como é que eu sabia? Eu lembro perfeitamente que eu dava-lhe aí pela cintura ou pouco mais. O boneco era enorme, à porta ali à porta. Então eu tinha 3 anos. Isto é artwork feito em Espanha, atenção. Este artwork só existe em Espanha. Só existe em Espanha. Então, esta ligação com a Espanha, aos nossos irmãos, e a forma como eu via os Masters do Universo, começou por aí. Ao entrar, a primeira coisa é o artwork, os desenhos das caixas. Aqui atrás está o Point Dread, que hoje em dia eles tentam fazer parecido, mas por mais que o Axel Jiménez se esforce, não é o Randy Obrero, não é, se estou a dizer bem. Rudy Obrero. O Rudy Obrero ainda é vivo, não sei porque é que não puseram ele a fazê-las todas, mas ele já desenha diferente. Portanto, aquele estilo que ele utilizava na década ele fez para os clássicos, atenção. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas foi ele que fez. Foi ele que fez, mas... Foi ele que fez alguns... O que tens aí atrás, a caixa, foi ele que fez. Foi. No entanto, já não... O Wind Rider também, acho eu. Há uma aplicação gráfica qualquer, porque ele desenhou os personagens em separado e depois sobrepôs em cima do desenho. Sim, é normal. E já não tem a mesma força do que é o quadro pintado. Hoje em dia temos um autor que está na Alemanha, como é que ele se chama? Que ele faz muitos desenhos. Simosol. Faz pinturas. É uma pintura autêntica. Mas eu acho que foi ele, agora há pouco tempo, posso estar enganado, mas acho que foi ele que fez um quadro com o Rudy Obrero, em que o Rudy Obrero desenhou o Castelo de Grayskull no quadro dele. Exatamente. E ele pôs isso no Facebook. Sim. E é essa arte o que faz com que o imaginário de uma criança de 3, 4 anos, 5, que encontra pela primeira vez esses dois personagens aí desenhados em Espanha à porta de uma loja de brinquedos, e entras lá dentro e tens um cenário do castelo. Estás a ver a arte das caixas. Nós, na altura, a caixa do Battle Cat vinha a ver-se o brinquedo, mas a do Wind Rider não. A caixa era fechada. Do Wind Rider tinhas para comprar o brinquedo era... Sim, o Wind Rider é fechada, o do Wind Rider é fechada, sim, senhor. Foi mais tarde um pack com o E-Man e o Wind Rider que já era aberto, que já tinha uma janela. Sim. Mas portanto, nós comprávamos a ideia que vinha desenhada na caixa. Sim, e o Attack Track, o carro, o Attack Track também era fechado. Acho que quase todos os veículos eram fechados. O Battle Ram, sim, a arte é que nos fascinava e é que nos fazia sonhar um bocado. E os mini-comics.
E os Sim, mini-comics. os mini-comics, sim. Nós sim. estarmos a olhar, eu lembro-me de olhar noites inteiras para aquelas páginas do mini-comics em que Os catálogos. Não, no mini, também os catálogos. Cheguei a recortar nas costas de um boneco os brinquedos e eu ia para a escola com os pequenos Masters do Universo recortados e era com isso que eu brincava e as professoras tinham que me dizer para parar. Porque o He-Man eu não levava para lado nenhum, que os meus amigos queriam estragar. Oi? Era sangue. E então esse ficava em casa. E no Natal de 83 recebi o He-Man e um Wind Rider. E as caixas, a caixa era fascinante. Os brinquedos lá por dentro também. E lembro-me de receber também um Hulk dos Hero Fighters, ou não me lembro qual é o nome. Galaxy Warriors, ou o que era, não era? Era Mas o que me mexe as pernas e é todo cor de laranja. Sim, do bootleg. Portanto, foi em 1983 que tudo começou, não é? Que E foi por causa desta arte da caixa, e acho que existe em comum entre todos nós, o fascínio pelas artes da caixa, o receber brinquedos vindos de Espanha, o ir a uma loja de brinquedo, o catálogo, a arte que vinha associada. Portanto, há uma imagética que torna tudo isto um mundo e um universo que nós queríamos explorar e encontrar, saber o que é que se passava ali. Não conhecíamos os personagens, nada, mas aquela arte, aquela imagem atraía as crianças e também os adultos, porque mostras estas artes a alguém que nunca tenha visto, é raro, mas alguém que não tenha tanto contacto, e ficam fascinados pela arte em si. Depois podem não gostar dos brinquedos, podem não gostar de action figures. Mesmo a arte mais recente é fascinante. Mas falando de 1983 e andando agora para a frente de 40 anos, tens alguma figura vintage ou recente que tenha um significado especial para ti? E qual é que é o motivo? Portanto, o principal sempre foi o He-Man, porque foi como foi dado. Sim. E eu tive várias formas de dizer He-Man. Mas aquela noção de que depois, mais tarde, aparece nos desenhos animados da Filmation, das crianças imitarem e ouvir-se aquela frase tão importante do eu tenho o poder, I have the power, era algo muito empoderador para as crianças da década de 80. Sim. Ainda tínhamos uma educação, por mais carinhosos que os nossos pais fossem, a educação geral infantil era muito do desempoderado. Não é como hoje em dia, parece quase que mandou em casa. Naquele tempo, socialmente, a criança existia. Não tinha poder assim. Existia, tanto que tínhamos estes brinquedos, não estamos a falar da década de 50. Sim, mas pronto, não participavas nas conversas, estavas a ouvir, não, se fosse preciso, a mesa das crianças, exatamente. Sim. Portanto, havia um empoderamento da nossa parte, que eu acho que faz muito parte da mística da Filmation, que é dar o poder. Dar o poder e representar. Se nós formos ver Masters do Universo, temos figuras de todo o estilo. Gente com o pescoço muito grande, com o pescoço que cresce. Temos uma pessoa que tem 3 caras, que não consegue controlar bem as suas várias personalidades. Sim. Temos várias personagens femininas muito poderosas. Temos personagens uma série inclusiva, uma série bastante inclusiva. Eu acho que foi a primeira. 80. Eu acho que foi a primeira. Eu também acho que sim. Nos anos 80. Tão plasmado, sim, mas embora outras séries também da Filmation já eram bastante assim. No entanto, esta foi a primeira que teve uma explosão tão grande, em que o herói, por exemplo, Star Wars hoje em dia fala-se muito da Leia, mas a verdade é que a Leia inicialmente era uma senhora em perigo. Sim. Nunca esteve no nível de uma She-Ra. Claro. Sim, nunca. A She-Ra desde o início que é... Nem da Tila. Sim, nem da Tila. Sim. A Tila teve alguma fase de senhora em perigo, mas rapidamente se transformou numa mulher bastante forte, poderosa, capitã da guarda. Portanto, há uma inclusão, um aproximar das crianças, da juventude, de incluir todos, que também me fascinou desde criança, porque muitos dos meus amigos, cada um tinha um boneco diferente, cada um tinha uma personagem que adorava mais. Havia gente que adorava o Mossman, havia gente que adorava o Mosquitor, como é que ele se chama? Pixelland. Mosquitor. Cá em Portugal não há tanto, mas eu via que cada um de nós tínhamos recebido um boneco, não tínhamos recebido todos os mesmos. E havia ali uma conexão com os brinquedos, até parecia que vinham ter connosco o que nos pertencia mesmo. Eu acho que tens uma história assim, não é? Diz? Também tens um boneco que foi ter contigo o primeiro dos teus primeiros que também gostas bastante. Ou és tu ou é o Rui Torre. Agora
Estou um É o bocado... Rui, eu não recebi o E-Man quando recebi vá lá, o bolo no Natal. O E-Man estava esgotado, só tive depois, no ano a Uhum. seguir. Por isso, realmente, aquilo que me marcou mais foi o Castelo, o Battle Cat e o Attack Track. Depois tinha bonecos que eram bootlegs. Depois, mais tarde, consegui. Tive um Hammond, tive um E-Man, tive o Skeletor, tive mais uns quantos. Mas eu acho que, voltando se calhar a falar de mim, aquela primeira experiência que eu tenho, eu acho que o que mais me marcou foi, apesar de estarmos a falar de um brinquedo que é supostamente rude e bárbaro e não sei o quê, era a quantidade de cores diferentes que aquela primeira wave tinha. E se há cor. Isto é estranho que eu não consigo explicar, mas acho que o boneco mais nostálgico daquela altura com que eu fiquei nem sequer foi o E-Man, foi o Merman. Aquele verde e o amarelo, Uhum. aquele contraste ficou marcado e disse: epá, este boneco é Ok. muito giro. Nunca foi do género, eu quero ter aquele boneco e não sei o quê. Não, mas aquela cor especificamente ficou marcada e cada vez que eu tenho essa memória lembro-me especificamente desse boneco. Acho que mesmo essa gama de cores que eles escolheram para a primeira wave foi propositada, ou seja, os bonecos eram coloridos, uh, quer de um lado, quer do outro. Tinhas a Tila, tinhas o Manata, o E-Man, se calhar era mais vanilla deles todos, não é? Aliás, Em termos de cores. a própria embalagem é aquelas cores são apelativas, não é? Sim, Ali sim, as sim, sim. A pedras, o explosão, o vermelho, o vermelho, o azul, azul. ali com um bocadinho de amarelo. Eu a memória que tenho quando falamos em He-Man, o meu primeiro He-Man eu recebi em 87 ou 88, quando fiz 6 ou 7 anos. E o Battle Cat foi um aninho ou dois a seguir. E foi sempre nos anos. Mas quando eu me lembro dos Masters, em criança, vem-me sempre à minha memória, a memória visual, Uhum. uma papelaria que havia cá embaixo em Odivelas, fazia parte do mesmo. Era cá em cima junto ao cruzeiro e depois descíamos um bocadinho, aquilo era quase ao pé do oceano. E tinha lá aquelas vitrines, exteriores, e é um Battle Armor Skeletor dentro da caixa. Eu tenho aqui a Uhum. memória visual de passar e de ficar lá a ver e de ficar maravilhado com a Sim, cor, sim, sim, com... sim, sim, sim. Lá está, Isso, não se consegue explicar, é algo de mágico. As cores, era tão apelativo, era tão... A gente eu se acho, agarrar àquilo e eu acho parecia que que se há memória desaparecia que tudo. realmente fica é tu entrares numa coisa que hoje quase que já não existe, que é uma loja de brinquedos, e dares com aqueles Sim, expositores enormes cheios de bonecos. E depois havia uma particularidade que tu acabaste de referir agora, que é, na altura, durante algum tempo, tu encontravas Masters à venda em quase todo o lado. Não havia as grandes superfícies ainda, cá em Portugal, mas ias a uma sim. papelaria, ias a uma loja de brinquedos, e estava lá. Às vezes, eu lembro de onde eu morava, ver tabacarias que vendiam bonecos. Pronto, aquilo, o sucesso era tanto que quando começou a haver stock, a maioria dos sítios tinha bonecos, tinha um, dois, três bonecos à venda às vezes, dos Masters. Era coisa que depois, hoje em dia, já quase nem se vê, mas pronto. Com grande pena minha. Mas pronto, vamos continuar aqui. E acho que já falámos aqui também muito sobre, enquanto criança, não é? As nossas famílias estão à nossa volta. Acho que a próxima pergunta que se põe é o que é que os teus familiares acham desta tua paixão por Motu? Ou sabem, não Eu, eu, sabem, partilhas com sim, eles? estes, portanto, são 15 anos de grupo, e antes de descobrir o He-Man Org, antes de descobrir o He-Man US com o Hebro, o Todd, foi o primeiro grupo e fórum que eu descobri. Mais tarde foi o Grayskull Museum, Uhum. e o He-Man Org foi um pouco mais tarde. Mas era onde estava o grupo maior e foi onde encontrei portugueses, porque antes eu encontrava estrangeiros. A grande noção que eu tinha, porque eu sei que há muitas pessoas e quase todos contam que existe qualquer coisa na família, que havia um olhar da família para com eles diferente. Eu não senti isso. O que eu senti foi que estava sozinho. Ou seja, apesar dos meus familiares oferecerem-me coisas que tinham a ver com o He-Man, sabiam que eu gostava. Eu sou uma pessoa que desde pequenino era bastante expressivo e não me deixava... se alguém me dissesse, tu não podes gostar disso por causa da tua idade, recebia uma resposta pronta. Eu faço o que eu quiser e
tinha sempre este tipo de resposta. E a minha família sempre me apoiou bastante. Sempre acharam que eu respondia corretamente, ou seja, não era indelicado, mas punha as pessoas no lugar delas. Eu cheguei a dizer a homens adultos, olha lá, tu gastas o dinheiro onde tu quiseres, tu fumas, bebes, vês-te cair aí no quartel deitado no chão. Agora, eu estou a brincar com um boneco. Vês-me dizer que eu sou uma criança, tu é que estás com atitudes infantis. Portanto, eu conseguia sempre dar a volta muito rapidamente, muito ao contexto, e dava a volta a quem me criticasse com alguma facilidade. Hoje em dia tento ser menos incisivo, mas vocês já me conhecem há algum tempo e sabem que eu tenho resposta pronta para algumas pessoas que tentam ser um bocadinho mais indelicadas. Quem me trata bem, recebe-me o melhor. Quem me trata mal, arrisca-se a ouvir o que não quer. Diga o que quiserem, ouve o que não querem. E então, é isso. geralmente é isso. Só que há muitas pessoas que não tiveram, se calhar, a sorte que eu tive de, à medida que eu o ia fazendo, nunca ninguém me disse, tens que respeitar. Se não me respeitam, se eu estou um puto com 10 anos, estou a andar de bicicleta, ponho o meu He-Man na frente do guiador para ir comigo. Era o meu amigo imaginário. Vamos assim. Interessante. Se alguém me critica por isso, aquela pessoa meteu-se com a pessoa errada. Meteu-se com a pessoa errada. Por isso, eu nunca senti essa parte. O que eu senti era só solidão. Ou seja, tirando o meu irmão, que não ligava, mas ele é mais década de 90, eu sou mais década de 80, apesar de só termos 4 anos de diferença, o meu grupo de amigos era mais de gente do final da década de 70, início de 80, o grupo de amizades dele era mais finais da década de 80, inícios da de 90. Portanto, ele é mais Tartarugas Ninja, Transformers e bastante Linkin Park, músicas de skate, esse tipo de coisas. Dragon Ball, eu também vi, mas isso somos todos, acho que também somos todos. Não gosto nada de Dragon Ball. Pronto, por isso depende ali, são 4 anos, mas que a nível do nosso contacto, sim, irmãos e somos muito unidos, só que aquela sensação de sou o único maluco que mantém o brinquedo, mantém o boneco, que o põe numa estante, que tem uma estante só dedicada aos brinquedos. Quando eu tinha 12, 13, 14, aos 15 anos, tinha a noção que era o único. O resto da malta andava a falar de motas, andava a falar de carros, andava a falar de uma data de coisas que eu também conseguia perceber. Eu gostava de desporto, praticava futebol. Eu tinha conversa para todos os temas, mas nunca ouvia ninguém dizer-me tenho lá um boneco de coleção, tenho lá um brinquedo. Então eu achava que devia ser o único maluco que gostava daquilo. Pronto. E então foi mais isso do que propriamente da parte da família, foi socialmente sentir que estava isolado, fora dentro do meu núcleo familiar, não encontrava mais ninguém com quem falar sobre isso. E depois houve ali uma fase, a partir de 87, e em Portugal até um pouquinho antes, não, um pouquinho depois, nós fomos até 88 ainda com merchandising, mas em 87, 88 terminou, e deixou de haver bandas desenhadas, deixou de haver revistas, deixou de haver coisas novas. E a partir daquela fase, eu tive que viver de nostalgia. Até chegar um momento em que a internet permitiu, estamos a falar de 2005, por aí, tinha que ir ver, mas 2005 provavelmente, comecei a encontrar sites que falavam, o Google, foi naquela fase em que o Google, o Yahoo, inicialmente, em que começavas a conseguir pesquisar imagens. E as minhas primeiras pesquisas era conseguir encontrar algo para ler, algo que eu não tivesse visto ainda. Por exemplo, se eu tinha as revistas da Marvel, foi a primeira grande pesquisa que eu fiz. Eu tinha revistas em espanhol das revistas da Marvel, dos Masters do Universo, aquelas feitas pela Star Comics, e fui pesquisar, porque eu não as tinha todas. Eu queria ler, eu sabia que era um número limitado, então eu tentei encontrá-las na internet. E foi nessa pesquisa que eu fui encontrando. Tu escrevias no Google He-Man e apareciam-te sites. Vaults of Grayskull, He-Man US, He-Man Org, Grayskull Museum. Estou-me a esquecer de mais uma grande quantidade. E foi que tu te apercebeste que... Não estava sozinho. Estou sozinho. Não estou sozinho no mundo. No mundo. É que já não era Portugal, era no mundo. Já não era Portugal. Então, essa descoberta, mais tarde, ao falar com o Vintage, na altura o nickname dele, Vintage, Odrakir, o Moonchild, não sei se sabes qual é. Gonçalo Martins. Gonçalo, que fazia customs, que era uma coisa que eu também fazia. Eu pegava nos meus bonecos e melhorava-os. Ou seja,
Se o Riemann não tinha as bandas pintadas, aqui nos braços, eu pintava. Esse tipo de coisas. E então fui descobrindo que outros colegas também faziam o mesmo, estrangeiros. E descobri 3, 4, 5 portugueses, porque havia pessoas a falar em português, mas eram do Brasil, e começo a descobrir que há alguns portugueses. Depois, o Riemann.org permitiu criar grupos. Então criei um grupo com a bandeirinha de Portugal para ver se atraía os colegas. E aos convidando a ir entrando lá. O Ricardo foi um dos primeiros, se não o primeiro a entrar. Depois foram entrando outros. E ao fim de algum tempo tínhamos lá um grupo de uns 20 portugueses. 20, para aí, no máximo. Yeah. Fantástico. O Riemann.org começou a ter nos bastidores muita confusão a acontecer por causa dos clássicos. Muita gente a querer arranjar emprego à custa dos conhecimentos. Mas isso já vinha de 2000X, atenção. Sim, já vinha. Porque quem estava em grande parte a controlar o iman.org era a malta que tinha estado em força com 2000X, que era o Emiliano. Aliás, eu acho que o iman.org, não tenho a certeza, mas penso que era em parte do Emiliano. Era o Emiliano, era o Val Staples e acho que havia outra pessoa. Pronto. E aquilo inicialmente não era, foi outra pessoa que o criou, mas com o tempo os administradores foram entrando e por questões financeiras começaram a apoiar e então começaram a dividir a posse do grupo. Mas eu não estive nesses bastidores. Primeiro o meu inglês, nem tu nem na eu. altura... Nem tu nem eu. Isso eram coisas, nós estávamos lá como utilizadores. Não... Exato. Nós apercebíamos-nos das coisas porque depois havia discussões que saíam cá para fora, como é óbvio. Não é? Mas nós acabávamos por estar ali no nosso canto. Que eu vou fazer um parênteses para falar de uma coisa que nestes anos todos de internet me fui apercebendo. Há mais um traço em comum entre os fãs de Masters do Universo, além da diversidade, além de gostar da arte. Muita gente ligada às artes. Muitas pessoas mesmo que aquela fantasia, aquele mundo de Masters do Universo, os que foram ficando, houve pessoas que gostaram e depois passaram para as motas, para os carros, para as oficinas, para outras coisas. Mas quem foi ficando dentro de Masters do Universo, muitas pessoas são artistas hoje em dia. Escultores, pintores, artistas, gráficos. Sim. Porquê? Porque este colorido, que aqui também temos neste logotipo, que o Ricardo depois aqui juntou, mas se formos ver estas cores, este colorido, estarmos em contacto com esta diversidade de cores tão jovens, vai-nos criar um estilo, vai-nos criar um espírito crítico, vai-nos puxar um pouco para quem tenha essa apetência para o grafismo, para o interesse, até o próprio logotipo de Masters do Universo. Fica só vamos apreciando esta arte e mais, queremos desenhá-la. E quanto mais nós desenhamos uma coisa, e quanto mais novos nós queremos imitar um desenho ou qualquer coisa, vai desenvolvendo esse espírito artístico. E o Riemann.org, a maior parte dos administradores eram gente da área das artes, foram os que fizeram bandas desenhadas, foram os que fizeram as artes de caixas. O que é que acontece? Quando os clássicos surgiu também uma oportunidade para muita gente conseguir fazer uns desenhinhos e ganhar algum dinheiro. Há dinheiro envolvido, já não somos crianças que queremos brinquedos, somos adultos que queremos explorar a nossa imaginação e também ganhar algum dinheiro com aquilo que sabemos fazer, pessoalmente se estiver envolvido. Eu se puder trabalhar em Masters do Universo, não vou estar a trabalhar noutra marca qualquer. Tal e qual. Então começou a haver entre eles, entre os administradores, havia muita amizade, mas também começaram a ver que conseguindo entrar dentro da Mattel, o Emiliano trabalhou com a Mattel, trabalhou com muita competição. Começou a haver nos bastidores um pouco daquilo que é ser o ser humano. O Riemann.org acabou por, aos poucos, ir desenvolvendo, com pessoas que saíam de lá, comunidades, a comunidade italiana, a comunidade alemã, nós, os portugueses, os espanhóis. E onde é que todos fomos parar? O que estava na moda na altura, que era o Facebook, que tinha acabado de permitir também criar grupos, porque o Facebook durante muito tempo não permitiu. E houve ali um momento, em 2012, 2013, que os grupos surgiram. E quando os grupos surgiram, os amigos que tu tinhas, com quem falavas no teu perfil, de repente tinhas um local onde tu podias falar sobre um tema. Então criou-se, nessa altura, o Masters of the Universe de Portugal, o Moto Portugal, em 2013, a 15 de outubro, foi quando se começou a adicionar pessoas. E mais tarde, depois o Ricardo, eu pedi-lhe ajuda, porque começou a entrar muita gente, eu disse, olha... E o Ricardo entrou e começou logo a participar, criou um banner, criou
essa montagem, sim. Também, esta montagem, foi criando algumas coisas e o grupo foi crescendo e fomos descobrindo outras pessoas que não estavam no Rimanorg, com muita validade. Já se falou aqui no último Vozes de Grace, com o Nuno Mata. Foi uma pessoa que dinamizou também bastante o grupo. Está bem, partilhando as coisas que ele tem no blog dele, mas na altura todos nós tínhamos blogs, eu também tinha blogs, e ele era consistente. É uma coisa que é a consistência, está sempre a apresentar. Ainda é. Aliás. Mas o Nuno Mata também estava no Emendo.org. Mas voltando à conversa do Emendo.org, houve outra situação. Voltando àquilo que tu disseste e bem, havia ali muita malta que estava dedicada às artes e começou a haver ali alguma competição. Inicialmente até era saudável, mas depois realmente a Mattel começou-se a meter muito no Emendo.org. Não só a este nível de ir buscar malta para desenvolver coisas, mas também a querer começar a ter números sobre quem é que estava no grupo, nos grupos. Sim. Ter ali um bocadinho de acesso. E não só, tu lembras-te, e tu próprio referiste isso agora num post recente lá no grupo, das guerras dos clássicos. Sim, era aí que eu ia chegar. Porquê? Porque acho que foi a primeira linha da Mattel realmente em que foi mais usada a internet para comunicar com o público-alvo. E havia um brand manager, que era o Scott Neitlich, mais conhecido como Toy Guru, que autoproclamado, autoproclamado. Era o nick dele, mas ele usava com muito orgulho. E então o homem, pronto, maior que a cabeça dele, só mesmo o ego dele, e ele andava lá nos grupos e opinava disto e opinava daquilo e dava a conhecer. Por um lado havia uma proximidade que nunca se tinha visto em lado nenhum. Por outro lado, a linha dos clássicos, apesar de ser uma linha espetacular, em termos logísticos sempre foi um pesadelo. As figuras esgotavam no site em 4, 5 segundos. Segundos. Estamos a falar em segundos mesmo. Do género, eu estar ali a fazer refresh e conseguir comprar a figura e ao mesmo tempo, se calhar, o Rui Torre não conseguia comprar. Tínhamos coisas no carrinho que desapareciam. Coisas assim do género. Foi um pesadelo. E a malta queixava-se, quer dizer. E depois havia também a questão do shipping, porque as coisas para virem para a Europa primeiro vinham com preço, depois vinham com outro, e às vezes pagavas taxas, depois não pagavas. Pronto. A coisa começou a acalmar mais ou menos quando eles introduziram o sistema de subscrições, em que realmente tu compravas a subscrição e asseguravas que tinhas realmente as figuras, mas isto só foi para aí, se calhar, a meio da linha. Estamos a falar de uma linha que durou 10 anos, 8 anos, já não me lembro. Até 2008. Foi 2008, 2018. Terminou 2008, 2018. Foram 10 anos de linha. Foi quando depois a Superset pegou na licença. Exatamente. E terminou, ou pelo menos os projetos que estavam em andamento com a Mattel, a Superset findou. Quem trabalhou naquilo, sempre a vender números acima do que era esperado. Sim. Se eu não me engano, não houve nenhum artigo que tenha sido posto à venda que não tenha chegado. Por exemplo, o Castelo de Grace, que se não me engano, foi também os fãs que tiveram que fazer subscrição, foi crowdfunding. O Snake Mountain foi crowdfunding e foi atingido. Snake Mountain acho que foi crowdfunding. Da Superset foi crowdfunding. O Castelo não foi. Era subscrição. Era pré-order. Desculpa, era pré-order. Mas eu lembro-me que havia uma métrica que ia Sim, era a métrica das pré-orders. Eles tinham que ter um nível mínimo de pré-orders para aquilo ir para a frente. Quase crowdfunding, sim. Mas não era numa plataforma de crowdfunding, digamos assim. Mas não era. Sim, ok. Pronto. Ou seja, se houver X subscrições faz. Se não houver, vão todos para casa e devolvemos o dinheiro. Isso é crowdfunding. Pronto. Havia... Sim. Mas atingiu-se sempre. Ou seja, não houve nenhum artigo, até os mais malucos, as coisas mais fora do comum, todas venderam. Não é por acaso que a Mattel se apercebeu, porque é assim, no Facebook, grupos de 3.000, 4.000 pessoas, todas diferentes, porque às vezes havia interligação entre os grupos, mas divididos por idioma, os alemães, os espanhóis integram algumas pessoas da América do Sul, mas a América do Sul com grupos próprios, da Argentina, Uruguai, cada um com o seu grupo. Porquê? Porque as pessoas começaram a falar umas com as outras e trocar artigos dentro do próprio país.
Eu lembro-me que o eBay teve um boom muito grande ao nível dos artigos de Masters do Universo, até que as pessoas começaram a negociar umas com as outras diretamente dentro do próprio país. Sim. Porque eu queria um boneco, mas se eu não sabia que o Ricardo podia vender, eu comprava onde? No eBay. Quem é que estava no eBay? Internacionais. Eu cheguei a fazer encomendas, para mim e para outras pessoas. Havia, às vezes diziam-me, eu não consigo comprar, consegues comprar? E eu, sim. Como eu trabalhava no computador, tinha sempre acesso à internet e às vezes as pessoas estavam a trabalhar e não conseguiam. Às vezes conseguiam, outras vezes não. E Paulo, era assim. Paulo, pegando nisto tudo, nestas histórias todas, boas, más, confusões, coisas mais simples, como é que tu vês atualmente Motu? Achas que tem futuro? Achas que é algo que daqui a 1 ou 2 anos vai desaparecer? Nisto tudo que tivemos agora aqui a falar, sobre como começou, com o iman.org, os clássicos, atualmente como é que tu vês Massas of the Universe? Há esperança? Eu vou dizer uma coisa que provavelmente o Ricardo vai entender. Tu também vais entender, mas o Ricardo vai entender isto porque esta questão surge sempre. Porque os Masters do Universo, desde o início, tinham o objetivo de ser uma coisa que era vamos lá dizer assim, a opção que a Mattel tinha que não fosse carrinhos. Porque a Mattel na realidade é o quê? É Barbie e Hot Wheels. Hot Wheels. Sim. Lá dentro as cabeças, e isto eu não estou dentro da Mattel, mas como vocês sabem, já fiz algumas coisinhas na área dos brinquedos, já fiz algumas coisinhas na área do design, já tive algumas brincadeiras e já conversei com algumas pessoas. E aquilo que me têm dito é o seguinte: a Mattel está dividida muito, muito profundamente, com ideologias muito antiquadas, em primeiro lugar, e depois, do outro lado, também com uma cisão muito grande entre Hot Wheels, ou seja, coisas para meninos, e a Barbie, coisas para meninas. É quase como se fossem empresas diferentes. E o He-Man, ao entrar no meio, que é uma boneca para rapazes, cria um problema psicológico naquelas cabecinhas que só veem ou carrinhos ou bonecas. Ora, o He-Man é uma boneca, mas para rapazes torna-se estranho para eles. Foi estranho desde o início. Há empresas que se dedicam a action figures, e estamos a falar as que fizeram os G.I. Joe e fizeram outros brinquedos para Star Wars que se dedicavam a fazer action figures, brinquedos para rapazes desde o início. Mas a Mattel era Barbie. Mais de 80% do dinheiro que ganhava era com a Barbie, os outros 20% vinham da Hot Wheels. Houve uma altura que os Hot Wheels subiram mais, a Barbie desceu mais um pouquinho. Eles já tinham algumas linhas para rapazes muito antes de nós nascermos. O Big Jim, aliás. Exatamente. Sim, o Big Jim. Sim. Os Tigres, o Panther e o Battle Cat vêm dessa linha. Exatamente. Mas nunca foi uma coisa com muita expressão. A Mattel só se mete em termos de linha com Masters do Universo porque perderam Star Wars para a Kenner. Perderam. E eles foram à procura de... Eles foram à procura de qualquer coisa lá dentro. O que é que vocês arranjam para nós comprar? Sim. Repara com os 3 exemplos que o... agora está-me a faltar o nome dele. O Mark Taylor. Mark Taylor apresentou... Ele pegou nos Big Jim e pôs-lhes plasticina por cima e fez o quê? Fez uma cópia do Boba Fett. O Bárbaro, o Spaceman e o Tankman. Fez um bárbaro tipo Conan e fez um boneco que faz lembrar um G.I. Joe com uma cabeça de tanque. Foi tentar apanhar as 3 coisas que havia na altura. A ficção científica, o barbarismo e a tecnologia bélica. Dava para tudo. Formos a ver, foi isto que se transformou os Masters do Universo. Belicismo, lutas, armas. Temos a parte da ficção científica, em que é num universo, é noutro sítio, e que há naves e voos e passagens entre planetas e dimensões, mas ao mesmo tempo estamos numa espécie de um mundo pós-apocalíptico em que existe muita força, muito barbarismo, muito e magia. E já que estamos a falar nisto, vou só colocar esta questão que se fala ainda hoje: quem é que criou o He-Man? Foi o Sir Mark Taylor ou o outro senhor que agora não lembro o nome, que até aparece no documentário de Powers of Grayskull, em que a relação deles era um bocadinho antagónica, por vezes até era mais amigável. Quem é que inventou o He-Man? Eu sinceramente penso que... Eu não me lembro do nome do senhor.
Eu também não me estou a lembrar, apesar Estou-me a de tentar lembrar, mas não me vem à cabeça. às vezes consigo, mas lembro-me sempre mais do Mark Taylor, porque acho que o Mark Taylor participou muito mais em termos conceituais para aquilo que é o He-Man do que propriamente o outro senhor. Eu acho que o outro senhor realmente deu-lhe o nome, mas já havia qualquer coisa. Ok? E se calhar trabalhou o conceito e não sei o quê. Mas, Como é que chama o assim, escultor que fez aquele boneco do He-Man que tinha um capacete de viking com cornos e tudo? Mas é esse senhor que eu não me Esse é o lembro do Guerreiro. nome. É o Guerreiro, qualquer coisa Guerreiro, não é? não. Eu Não, esse foi o não me lembro escultor, do nome. mas isso foi feito Porque com nós temos base aqui no uma coisa. conceito do Mark Taylor. Tu, se fores perguntar a cada um dos fãs historiadores, o fã comum, porque nós temos vários tipos de fãs, porque cada pessoa dedica-se a uma coisa. Há quem goste mais das revistas, há quem goste mais dos bonecos, há quem goste mais dos protótipos, há quem goste da parte da história toda por trás da coisa e não quer tanto comprar os brinquedos, não está tanto por aí, porque tem muito pano para mangas. E aqueles mais historiadores que foram entrevistar essas pessoas, isto, na verdade, a invenção foi algo muito colaborativo, cada um pôs um pouquinho. Sim. Quem é que construiu a casa? Sim, o arquiteto ou os pedreiros que estiveram lá a meter mesmo o tijolo? O nome do outro senhor é o Roger Sweet. Roger Sweet, exatamente. Mas ainda há um outro que é o escultor que fez aquilo que depois veio a ser Masters do Universo, porque ele é que esculpiu os braços, os músculos, tudo mais, e que foi utilizado esse protótipo para tirar fotografias com o Battle Ram, que é o escultor que fez efetivamente, que criou efetivamente o boneco. Sim. Com base nos outros bonecos que já tinham sido criados, aquelas 3 opções. Sim. Portanto, há aqui uma colaboração, há aqui um tira e põe, em que tu podes dizer assim, há um que foi o diretor, está certo, mas houve tanta gente a passar por ali com as mãos. Foram muitas ideias. Foram muitas ideias. Eu acho que aquilo foi do género. Eu arranjo esta parte, tu arranjas esta parte, e depois há um que diz, então vamos juntar isto e vamos lhe chamar He-Man. Não sei se já leram a entrevista feita ao F. Glunt, agora não me recordo do nome dele, foi quem escreveu as histórias das primeiras 3 ou 4 mini-comics, em que ele não sabia, ele deram-lhe os bonecos e disse assim, inventa qualquer coisa. Ele inventou o nome do castelo, ele inventou uma data de coisas. E o Alcalá, que fez os desenhos, deram-lhe para a mão fotografias dos Lord of Power e ele teve que se desenrascar. Portanto, aquilo que nós hoje em dia conhecemos, isto é o anterior, fez qualquer coisa com o que pôde, o seguinte fez a mesma coisa. A verdade é que depois, tudo somado, tu tinhas ali um conjunto de pessoas com muita capacidade. Tu, como criança, chega, e por isso é que depois havia um paradigma interessante que todos nós também nos encontramos na infância. Os bonecos não correspondiam aos desenhos animados. Exatamente. A arte das caixas não correspondia muito bem aos bonecos. Pois não. Havia ali certas diferenças. Ou seja, é quase como se fosse, apesar de estar carregado de imaginário, carregado de design, carregado de, agora utilizei mal a palavra design, mas carregado de contextos, de estética, é isso mesmo que eu queria dizer, obrigado Ricardo, de estética, o que tu vais encontrar acaba quase como sendo uma folha em branco. Ou seja, são-te dadas materiais, é-te dado muita coisa e tu próprio crias o teu próprio mythos, que é outro conceito que eu me fui apercebendo aos poucos, destes anos de grupo, que cada um de nós, dentro de nós, e também daí muito vem a nossa criatividade, tem dentro de nós um mythos. Aquilo que nós, do que lemos e do que nos apercebemos, a forma como brincávamos. E esta coisa de cada um brincar sozinho em sua casa e não ter muitos amigos com quem brincar a Masters do Universo, e à medida que ia envelhecendo, indo ficando sozinho, a nossa cabeça foi criando o que faltava. Ora, se eu tinha 2 revistas e no meio faltava-me uma terceira que contava a história, eu tinha que imaginar o que é que se tinha passado nessa que eu não tive. Certo. Até que descubro. E o mais interessante é que muitas vezes aquilo que eu descubro que afinal existia entre as duas é pior do que o que eu imaginei. O que eu imaginei era mais engraçado. Por 2 razões. Primeira parte efetiva, porque é meu, fui eu que fiz. Exato. E a segunda, porque efetivamente muito do que a Mattel faz, se nós formos olhar com os nossos olhos de hoje em dia, mais críticos, mais conhecedores, com formação, tu vês um episódio da Filmation do princípio ao fim e ficas assim um pouco... Mas esse espírito crítico estava no He-Man. Em alguns. Havia episódios que até estavam... Sim, mas eu estou a dizer que bem feitos. Crítico, fomos evoluindo todos, mas sem deixar de gostar de Masters do Universo, porque nos apropriámos muito deles. Porquê? Por ser essa quase uma folha em branco, com muitos elementos lá,
mas que nós compunhamos o nosso mitos, a nossa mitologia, a nossa maneira de olhar para a coisa. Sim. E depois cada um de nós tem ao fim e ao cabo, isto acaba por ser um multiverso, não é? Todas estas etapas de Masters acaba por ser um multiverso, o Vintage, 2000X, Netflix, whatever. Mas voltando atrás, e no início o que é que tínhamos? Tínhamos mini-comics, tínhamos a artwork das caixas e depois Filmation. E aí acho que as pessoas dividiam-se, quer dizer, tinhas a malta que realmente gostava da Filmation e aquilo era realmente Masters para eles, e havia outros como eu e como o Luís, que falámos no episódio anterior, que o universo dele era os mini-comics. Mini-Eternia. A referência era aos mini-comics, sim. Exatamente. Sim. E eu acho que isso tinha peso, efetivamente, como tu dizes, nas brincadeiras que nós tínhamos, quer sozinhos, quer com amigos, com irmãos, com familiares, mas que ainda hoje, por exemplo, eu vi isso nos Masters, havia figuras que eram completamente obscuras e que eu adorava. O gajo que estava no artwork daquele póster dos Masters que os gajos depois vendem com o Sky Sled, que eles chamam já sim, pronto. O gajo não aparece no mini-comic, não aparece sem Filmation, não aparece em lado nenhum, mas aparece num póster que eu passava horas a olhar para aquilo. Percebes? Quando os gajos põem aquilo à venda, dizem, eu conheço este boneco. Percebes? Faz parte. Coisas assim obscuras eu adorava na linha dos clássicos. O Castle Grayskull Man. Adoro a figura. Nunca apareceu em lado nenhum. Foi uma coisa que realmente foi inventada. Foi inventada. Não tinhas para lá um boneco que fazia de estátua e que ganhava vida quando eles entravam dentro do castelo. Sim, estava à porta, estava de lado à porta. Eu também tive dois bonecos que faziam isso. Era esse e era o outro que estava lá em cima no trono, o astronauta. Não é? Portanto, esse era de cartão, mas pronto, também contava. Mas não interessa. Não existia, mas no nosso imaginário, quase todos tivemos um boneco que representou isso. Por exemplo, uma cena que saiu para os Origins, que eu só me apercebi mais tarde, porque eu não estava a seguir Origins, mas que eu adorava ter. Os gajos lançaram um pack que tinha, acho que era a grelha da Dungeon, de Grayskull. Sim. E o espírito de Grayskull. E o espírito de Grayskull que aparece nos mini-comics, que é uma nuvem de fumo em formato de caveira que tu pões na torre, porque aparece no mini-comic. E que brilhava no escuro. E que brilha no escuro. Como é que eu não consegui isso? E agora daquilo tem um preço completamente estúpido, não é? Mas pronto, fazia parte também. E salvo erro, não, e trazia a figura do astronauta. Do astronauta, pois, que eles agora vão incluir no novo castelo do Origin. Neste reissue que é lastimável. Bom, mas então chegámos ao ponto em que eu já vou poder responder à pergunta que o João Pedrinho tinha feito. Qual é o futuro disso? Eu, sinceramente, da mesma forma que não sabia qual seria o futuro de Masters do Universo, quando em 88 deixei de encontrar e achei que tinha desaparecido de vez, da mesma forma quando os clássicos terminaram e passaram para o Super 7 e muito mais difícil de encontrar aqui, eu achei, bom, isto acabou. Da mesma forma que quando o 2000X terminou, eu digo assim, finalmente acabaram-se os corcundas com uma antena na mão a fazer de espada, porque os bonecos eram, para mim, atenção, eram feios. Mas eram feios e corcundas. Os brinquedos. Depois tens a série. E o que é que se passa com o Masters do Universo? Não teve o mesmo trabalho que, por exemplo, as Tartarugas Ninjas tiveram ao longo dos anos, que é, tem uma sequência de escassez, uma série nova, brinquedos novos. Escassez, uma série nova, brinquedos novos. O que é que isto faz? Durante a escassez, dá a oportunidade aos que têm nostalgia de ir buscar a série de 80, os outros a série da década de 90, os outros de 2010, 2012. Os meus filhos, por exemplo, têm nostalgia pela de 2012. Portanto, há ali sempre um salto entre gerações. É isso, obrigado, Ricardo. Entre gerações, que vai trazer novos fundos. Nos grupos em que eu estava de Tartarugas Ninja, havia uma grande luta entre os casuais e os hardcore, os mais antigos. Ou seja, aqueles que desde 80 que adoravam tartarugas e gostavam de tudo que era tartarugas, e aqueles que, porque saiu um filme novo ou porque saiu uma série nova, de repente descobriam aquilo e vinham com perguntas, quer dizer, daquelas mesmo, tipo, porque é que as tartarugas cada uma tem uma badana de uma cor, porque é que uns têm uma letra sim. Porque é que o Miguel Ângelo gosta de pizza? E nós ficamos assim, mas esta pergunta é estúpida. É estúpida para nós que já estávamos naquilo há 10 ou 12 anos.
Agora para quem aparece, para quem tem o contacto pela primeira vez, exatamente. Ou da primeira vez, ou então recordou-se agora, recordou-se. porque, como acontece a muitos, passam anos adormecidos sem saber ainda que tinham aquele espírito ainda lá dentro. É verdade. E vêm com. E depois estão os outros que já cá estão há muitos anos, já até adormecidos, já estão um bocado aborrecidos disto, já estão. Vou entregar a minha coleção a um qualquer que eu estou farto disto. Os dinossauros. Essa energia nova, e aí, João Pedrinho, vou-te puxar outra vez. Essa energia nova é o que vem a revitalizar e fazer com que quem já andou muitos anos a puxar uma coisa, chega um colega novo e diz assim: eu agora seguro um bocadinho o fardo por ti ou contigo. E a coisa avança. E eu acho que em Masters do Universo é isso que nos está a faltar. O filme vai ser o ponto de viragem ou a ruptura, não completa. O Masters do Universo não morre. O que vai acontecer é que vai reduzindo aos poucos, vai perdendo o gás e a Mattel pode, pura e simplesmente, entregar a marca, porque a Mattel tem a marca vendida. Eu não sei como é que está essa situação, mas a marca está vendida, os direitos estão vendidos. Eles estão das figuras? Do IP mesmo? Está tudo vendido. E eu não sei quando é que eles perdem completamente os direitos. Ou se os vão comprar. Pesquisa. O que acontece com este filme e o que aconteceu com as séries de Netflix é que eles o que estiveram a fazer durante este tempo todo foi pesquisa de mercado. Por exemplo, esta nova revista sobre a Andra, que saiu agora. Extremamente woke. Se vocês forem ver, vai haver aí colegas que não gostam da agenda woke ou que têm algum antagonismo sobre certas coisas. E a Andra, basicamente, esta revista serve para ver se esse mercado ainda existe. Se as pessoas que gostam disto pegarem personagens, trocar-lhes o género, trocar-lhes a etnia, trocar-lhes a cor da pele, trocar-lhes a história, se isso ainda vende, ou se mais vale agarrarem-se a uma coisa que vendeu muito, os Origins. Os Origins e o New Eternia, que respeita a origem de Masters do Universo, de onde todos nós, com a maior diversidade do mundo, Masters do Universo tem muita diversidade, onde todos nós nos revíamos, é de repente desmanchado pela Netflix, metem a Andra, metem mais outras coisas a tentar agradar a uma agenda que nunca esteve desagradada com isto. Mas a Andra a mim não me fez grande espécie, porque a Andra é um personagem novo. Eu acho que a Andra vem nas revistas da Marvel, era a Tenente Andra, o nome vem de lá, quando o Adam entregou a espada e viajou para o futuro, na revista número 12. Na 11 e na 12, que é dividida em duas edições, e a Andra surge aí. A Andra vem-se a tornar muito importante, e um militar também vem a tornar-se do Man at Arms seguinte, e a Tila torna-se mas isso é dos cómics de agora? Não, nos cómics da Marvel. Da Marvel ainda? Já? Marvel, da Star Comics. Acho que nunca li esses. O número 13 é a adaptação do filme, de 87. O número 11 e 12 é a morte do He-Man, porque o He-Man desapareceu, foi para o futuro, e então eles consideram que ele morreu. Sim. E cortam. E aí são apresentados muitos conceitos. Por exemplo, o Skeletor surge aí com a roupa do filme, com aqueles detalhes em que ele no futuro controla o grupo. E está aí a Tenente Andra. É daí que ela vem. Essa Tenente Andra era caucasiana, cabelo preto. Eu não faço espécie que lhe tenham tornado mudado a cor. Porque, por exemplo, o Skeletor é azul. Qual é o problema de mudarem a cor de um personagem? A questão é forçar a que o Man at Arms desceu do seu pedestal para ir a esta pessoa, ou forçar ideologias dentro de uma coisa que já é tão abrangente, em que as pessoas estão satisfeitas, seja qual for a tua proveniência, tens ali algo a que te agarrar. Os próprios fãs que dizem que não se revêem na personagem porque é de deturpar qualquer coisa, mas agora esta série de revistas saiu para palpar o mercado. Deixa-me cá ver o que é que eles pegam. E saiu depois da série do Netflix? Sim, está agora. Saiu agora a primeira revista da Andra. E depois têm outras e fazem passar várias coisas por dentro de Masters do Universo. Porquê? Porque a Mattel neste momento está a recolher informação. Funcionou o CGI, não funcionou como eles queriam. Ou seja, não conseguiram chegar às crianças. Isto já não é para criança. Funcionou o Evolution Revelation, funcionou. Então quer dizer que os adultos são o nosso mercado. Mas não conseguiram chegar às crianças porque houve uma incompetência por parte da Mattel em fechar
fechar aquela série na Netflix com uma subscrição. E agora que já A não série há está produção... a ter 2 no zigue-zague. A série deu no zigue-zague. Não, está a dar agora. Agora é que está a dar novamente a série em canal aberto. Dá na SICAP, ou acho Sim. eu. Ou seja, agora que deixaram de produzir as figuras, é que começa a dar em canal aberto. Fez. E eu vejo isso no Salão do Brinquedo, vejo crianças a aparecer e a quererem O que viram na perguntarem porque viram. Fez. Mas só agora. Então, mas Sim, agora mas que já o não está Marcelo a vai ser sempre dizer o produzido... mesmo que disse sempre. O Ricardo assistiu a isso no Rima Norgui sobre os clássicos e sobre o 2000X, que é a culpa é dos fãs. Os fãs não compram. Não, Eles fazem nada. erros brutais, mas a Sim. culpa foi dos fãs. Sim. Portanto, não temos muito a fazer quanto àquilo que é a ideologia da Mattel. A verdade é que o filme vai ser fulcral para saber se há um futuro geracional seguinte, ou seja, se vai haver uma nova geração de pessoas que vão criar empatia, mas depois também temos a parte social, a maneira como isso vai ser desenvolvido pela Mattel, porque a Mattel agora, imagina que faz um filme, chega aos 600 mil milhões, ou lá aqueles bilhões que eles precisam de visualizações e de vendas de bilhetes, mas decidem que quem comprou os bilhetes foi tudo adultos e que não vale a pena gastar dinheiro nisto, porque não vão vender. Eu acho que ele já tem essa ideia. Quem está neste momento a comprar, e já falámos disto no último episódio, quem está realmente a sustentar estas linhas hoje em dia, se eu quiser ainda mais generalizar, quem compra brinquedos hoje em dia são os adultos. Pois. As crianças já não compram brinquedos. Sim. Se calhar tu tens putos a brincar com brinquedos até aos 5, 6 anos. Enquanto nossa geração, se calhar brincou até aos 8, 9, 10 anos, não é? Estamos a falar de gerações diferentes. Eu já comentei isto com o Paulo. A loja Nerso Geeks fez um ano de comparência no Salão do Brinquedo, no dia 13 de setembro, e pela primeira vez eu vi um fluxo elevado, e estou a utilizar mesmo esta palavra, um fluxo elevado de pais acompanhados dos seus filhos. E estamos a falar de crianças 8, 9, 10, 11, 12, até aos 13, 14. E eu vi e fiquei maravilhado com isso e partilhei com a Ana e partilhei o Luís esteve lá. Um abraço para o Luís, tenho quase certeza que vai ver este vídeo, não temos falado muito, mas um abraço para ele. Esteve lá a fazer-me companhia, porque mora perto do Hotel Roma, e as impressões que nós trocámos foi termos visto ali crianças de volta da nossa bancada e de outras, à procura e a insistir em comprar um boneco. E esta história até contei ao Paulo, em que houve lá um menino que queria o He-Man Battle Armor Origins e queria o Pentor. E eu tentei explicar que o Pentor é do Skeletor. E disse, olha, tens ali o Wind Raider pelo mesmo preço, e se vires aqui no desenho, na artwork, é o He-Man que está a conduzir o Wind Raider. E o menino disse, não. Eu quero o Pentor. Porque ele já tinha o mitos dele. Pronto, ele já tinha o mitos dele na cabeça. Mas isto foi muito agradável de assistir. Era uma criança. E o pai, atenção, e agora, falando do pai, o pai desconhecia que... lá está. Estava adormecido, e quando viu ali o He-Man Origins, o 2.0, com a cabeça vintage, ele ficou, eu lembro-me disto, é o He-Man. E andou ali de volta e eu vi um brilho no olhar dele, que de certeza que ele há muito não tinha aquele brilho. Sim, e depois ver o filhote dele com o interesse nas figuras e ver o pai também depois ali procurar, acabou por não comprar, comprou para o filho. Mas foi bom de ver e de certa forma mostrou que poderá haver alguma esperança se nós, como pais, e que gostamos desta franquia, também assumimos um bocadinho essa responsabilidade e esse papel de tentar passar esta mensagem de que o prático, o brincar com o boneco, com a figura, seja de que franquia for, mas neste caso falando de Masters, que é importante que nós façamos isto também. Pode pegar, pode não pegar, mas há de ficar qualquer coisa. Mas ver este interesse desta criança, que foi espontâneo, ou seja, do pai não partiu, Sim. porque o pai já nem se lembrava, da mãe muito menos, apesar de agora até estar no nosso grupo, porque só ela é que tem Facebook. Portanto, isto partiu da própria criança, ou porque viu um desenho animado e viu aquelas figuras pela cor, pelo desenho, lá está, cativou-a. Mas isto também
é importante que, para Vamos que lá ver esta uma franquia... coisa. Ao nível do marketing, nós temos fenómenos sociais e não podemos esquecer que estamos a falar. Nós esquecemos por causa dos nossos mitos, por causa de vir da infância, por causa da nostalgia. Mas nós estamos a falar de plástico injetado. Estamos a falar de empresas que nos vendem o plástico com base em marketing. Tudo isto é marketing. E estas empresas têm ideologias internas, a sociedade tem ideologias. Nós sentimos isso quando éramos novos, o esforço que a sociedade fazia para que nós largássemos os bonecos. E eu acredito que já no meu tempo seria socialmente aceito eu estar ao computador, porque estava a desenvolver apetências ao nível da informática, mas estar a brincar com os bonecos, se calhar já não. Mas haverá outros pais que dizem assim, não, tu vais para a rua brincar com a bicicleta e com a bola, porque se estares em frente ao computador faz-te mal à cabeça. Sim. Ou estar em frente à televisão. O que é que acontece? As gerações vão tendo vários mitos, estes jogos são violentos, tu vais ser violento, isto. Acontece, não sei se já viram, há um filme que surge de um episódio em que diziam que tudo o que era Masters do Universo era do diabo, completamente. Sim, já ouvi falar disso. Já ouvi falar disso. Eu concordo, porque fizeram-me gastar dinheiro para caraças. Do diabo. Isto é um vício que acaba por não conseguir, não incluímos no mesmo nível dos vícios, como por exemplo a bebida, ou o tabagismo, ou o jogo. Sim, mas acaba por. Mas é uma forma de nós, se começarmos aqui a fazer contas, ou o que eu tenho atrás de mim, ou o que vocês têm atrás de vocês, se calhar podíamos ter comprado, como dizia o outro, um Ferrari. A minha mulher diz que é as férias que ela nunca teve e pronto. Tem que concordar. O que é que acontece? Eu vi uma coisa muito engraçada que era sobre os fumadores. Era um fumador e chega um senhor ao pé dele e diz, olha lá, tu se não fumasses tanto, o dinheiro todo gastas em tabaco, já podias ter um Ferrari. E ele respondeu-lhe, mas tu fumas? Não, eu não. Então onde é que está o teu Ferrari? Exatamente. Também não o tinha. Portanto, cada um gasta o resultado do seu empenho e do seu trabalho onde bem entender. E o que é que vai ser o futuro disto? Vai ser onde as gerações seguintes se entreterem e aquilo que quiserem. Eu não sei muito bem, porque se eu trabalhasse nesse setor e soubesse, já estava a ganhar muito dinheiro e a vender o que sabia. Não sabendo, aquilo que eu vejo de resultado é, nós fazemos o nosso melhor. Mas não podemos esquecer, quando estamos a pôr um dos nossos filhos com um boneco nestas mãos, estamos potencialmente a fazer o mesmo que faríamos se puséssemos um cigarro nas mãos. Sim, é verdade. É um viciado. Que vício é que nos vamos dar? Que vício é que nós lhe queremos dar? Quero dar ao meu filho o vício dos livros, ler muitos livros, o vício de ter imaginação e a partir de um boneco de plástico criar mundos dentro da cabeça dele, o vício de fazer contas, o vício de tocar na guitarra, o vício de chutar uma bola de futebol, ou o vício de estar em frente a um ecrã horas a fio sentado. Que vício? E depois que vício é que ele quer também aceitar? Sim, claro. Porque os meus pais nunca me influenciaram especificamente para certos desportos, mas eu via miúdos que iam comigo ao desporto escolar, em que os pais os obrigavam porque queriam que eles fossem grandes jogadores de futebol. Isso ainda acontece hoje em dia. Isso ainda acontece, sim. Isso ainda acontece, sim. Mas olha, já vamos aqui com uma hora. Não sei, não faço a com uma mínima hora ideia, de gravação. Vamos agora com uma hora de gravação e acho que para fecharmos temos que fazer uma pergunta obrigatória que é balanço dos 15 anos de grupo. Então é assim, eu tenho duas formas de ver estes 15 anos. Um deles é que ocupei muito tempo inglório com o grupo. O Ricardo está-se a rir porque ele percebe perfeitamente o que eu estou a dizer. Porque termos ideias, vontade e criar uma plataforma para todos os que queiram assim lá estar, sempre foi o nosso objetivo. A gente sempre falou sobre criar plataforma. Eu não quero... vocês perceberam o difícil que foi convencerem-me para fazer este pequenino entrevista. Eu não quero protagonismo e o Ricardo também nunca quis. Nós o que queríamos era termos uma plataforma onde pessoas como nós pudessem comunicar, escrever, pôr as suas aventuras, falar do seu mitos. E aquilo que nós fomos descobrir é que, tirando 3 ou 4, não se aproveitava a plataforma. Aquilo está ali a fazer o quê? Chegou um momento em que começámos a nos perguntar, isto serve para estarem aqui 600 pessoas que não falam, não dizem nada. E depois, quando alguém escreve, existe 3 ou 4 likes e um comentáriozinho ou outro. Isto desmotiva, porque
houve tanta escassez de amizade e de outras pessoas como nós durante tantos anos, e quando finalmente temos a oportunidade de sermos um núcleo, um grupo, participar, motivar, dar os parabéns aos outros, quando os outros pedem, criticar, ou seja, dizer, vamos melhorar aqui, eu apresento um desenho e digo, olha, o que é que vocês acham? Não é estragar o que o outro está a fazer, é dizer, olha, eu acrescentava mais aqui, eu posso participar assim. Não, em vez de haver essa ideologia de vamos criar coisas nossas, parece que há um retraimento e estarmos aqui todos numa ideia de eu sou um espectador. E eu estar aqui a criar conteúdos à borla para espectadores, para mim acaba-se o grupo. Pode-se terminar, porque não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é ter um grupo dinâmico, onde todas as pessoas têm uma plataforma, onde outras pessoas que pensam como elas possam ver o que fazem. Ora, se o Gonçalo faz customs, transforma os bonecos, se o Pedro Bragança faz cosplay, se o Ricardo tem esta coleção que ele tem e gosta tanto das figuras que ele ali apresenta, porque tem a casa recheada com figuras. Se o João Pedrinho consegue juntar e trazer para todos o que nós não estávamos a conseguir, ou para conseguir tinha que ser na candonga, entre uns amiguinhos, um que trazia nas malas umas coisas escondidas, fora dos impostos, e o João Pedrinho consegue trazer-nos os artigos, tudo legal, tudo correto, e podermos adquirir aos melhores preços, muitas vezes mais baixo do que a Amazon. E não lhe estou a fazer publicidade. Estou a falar qual foi o projeto dele para a comunidade. O projeto do Ricardo para a comunidade. O projeto de vários para a comunidade. Só que a comunidade também tem que dar troco. A fanzine está a servir quase como medição disso. O Vozes de Grayskull veio-nos mostrar muita gente a ver, a comentar. Então, a motivação de todos os que fazem qualquer coisa é haver feedback do que é feito. Se o grupo tem movimento, temos mais vontade de movimentar ainda mais. Se o grupo não tem movimento e não tem participação, também não estamos aqui a falar para o boneco. Por isso, estes 15 anos foi uma montanha russa de criar, dar, e mais ainda, grátis a toda a gente, uma plataforma para se expressarem dentro de uma coisa em que muito provavelmente, às vezes em casa, tem a família contra, tem a esposa contra, tem os pais contra, tem a família contra, tem gente a dizer quanto é que tu gastas, quanto é que não gastas, verdade. que treta, e tem ali um grupo de gente que pensa igual, e em vez de motivar-se, apresentar, fazer um desenho, dar um like, comentar, nos apoiarmos, sermos coesos. Está ali feito espectador. Pá, amigo, não há mais 15 anos se assim for. No entanto, o sangue novo que o João Pedrinho trouxe e nos motivou a pegar outra vez nisto, fazer o Vozes de Grayskull, a fazer a fanzine. Porque repara, a fanzine, Vozes de Grayskull, vocês juntaram-se em grupo, eu disse, eu não vou fazer parte desse projeto porque já tenho outras coisas a decorrer, vocês estão a geri-lo da melhor maneira e têm estado a conseguir e conseguiram muitas visualizações anteriormente, acredito que este também terá algumas. A fanzine, o João Pedrinho está mais por dentro dos números, sabe perfeitamente que desapareceu, esgotou a número 0 do Salão do Brinquedo, e foi procurada posteriormente, porque quem a tem na mão leu, mostrou a outras pessoas e as pessoas querem, e foi um protótipo, é uma brincadeira, gerou muita conversa, um artigo que aqui está, que muita gente tem problemas com isto, depois podem deixar de ter, porque não leram, porque não teriam. E então, este sangue novo, esta vontade, este comentário, é isso que se pretende. Estamos a dar uma plataforma, o Vozes de Grayskull é para dar plataforma, a fanzine é para dar plataforma aos fãs. Se os fãs não a aproveitarem, não a quiserem dar, não quiserem ver, não quiserem comentar, não temos mais 15 anos com certeza. Porque morre. Agora, se as pessoas que aqui estão, não só nós os três, mas todos os outros que nos estão a ver, todos os outros que estão no grupo, aproveitarem esta plataforma, aproveitarem para apoiar, para estar, para mostrar presente e perceber que ou temos esta forma de aquilo que nós gostamos, estarmos no meio de quem nos compreende, ou então voltamos cada um para a sua casa, fechado dentro do seu mundinho, com a gente a criticar o que nós fazemos. Sim. Porque se eu sair dali fora e se for dizer aos meus vizinhos, venham cá dentro ver a minha casa, a primeira coisa que eles vão perguntar é: os teus filhos têm uns brinquedos muito giros, se eles explicar que são menos, é um bocado estranho. Mas convosco posso falar disso. Convosco posso falar disso. Podemos falar do que é que gostamos ou não gostamos numa figura, porque é que o Stratos é tão importante, porque é que as pernas estavam tortas. Só dentro desta comunidade é que vamos fazer isso. Então,
o que eu faço disto é o seguinte: ainda existe, ainda há gente motivada, ainda há gente a chegar. Portanto, o grupo é maior do que eu, é maior do que o Ricardo, é maior do que o João Pedrinho. Sim. Ou seja, o grupo é que vai levar isto para algum lado e espero que tenham essa noção e que mostrem para o que estão. Se estão para ser espectadores, vão ver a Netflix, porque a gente desliga aqui. Se estão para participar, para comentar, para acrescentar, para tirar fotografias ao que têm em casa e partilhar, é isso que este grupo existe. É uma plataforma para podermos chegar a quem pensa como nós. Guardar em casa na gaveta, porque é muito valioso, se só eu é que vejo, eu não vejo interesse nisso. Mas pronto, com o tempo, veremos como é que evolui. Da mesma forma que os Masters do Universo podem morrer, o grupo também pode morrer. O filme vai trazer muita gente nova, provavelmente. Nova, quando eu digo nova, não estou a falar da idade, estou a falar de pessoas que ainda não estão no grupo e que também vão querer falar. Portanto, vamos ter que as acolher e provavelmente até dar-lhes informação que para nós é óbvia, mas que eles não conhecem, e de uma forma bastante carinhosa, porque temos que acarinhar as pessoas que vierem do filme para podermos criar um núcleo para ter esta plataforma. Basicamente, eu volto a dizer isto, porque para mim é o mais importante. Eu não tenho um grupo para mim. Eu, para mim, teria uma página minha onde eu publico as minhas coisas. Teria um blog meu onde eu publicava as coisas. Aquele grupo existe ali para dar plataforma aos fãs, a quem queira ter com quem falar, com quem partilhar, com quem dizer, olha, nós existimos, tu existes, eu gosto disto. Olha, por exemplo, a fanzine. Colegas que chegam a casa e mostram à esposa, olha, vês? Não sou o único que gosta disto. Olha aqui, o relato do Ricardo, olha o relato do João Pedrinho, olha o relato Tal e qual, tal e qual. Olha aqui esta malta falar. Vê lá, a história deles é igual à minha. Só que este rapaz estava nesta localidade lá e pensava que era o único. E afinal, existem estes todos, repara. Portanto, único e até às vezes visto como um estranho, não é? Epá, coleciona bonecos. Deve ser maluquinho, coleciona bonecos. Afinal... ainda por cima estes bonecos, por exemplo, se for Star Wars, as pessoas já conhecem. Já é normal. Star Wars já é normal. Já é mais normal. Hoje em dia sim, mas durante muito tempo também dizia, gosto de Star Wars. Se quiserem ter uma ideia do que era a nossa realidade há 10 anos atrás, vamos falar apenas de há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, vejam o filme Virgem aos 40. Sim. Aquilo representa a ideia da sociedade sobre pessoas como nós. Sim. É verdade, é. Okay? Então, se somos o único num grupo e as pessoas nos veem assim, vamos aproveitar que existe uma plataforma que alguém teve a coragem de apoiar e de fazer. O Ricardo, o João Pedrinho, o Rui Torre, o Nuno Mata, são vários nomes que ali estão de pessoas que continuam sempre a acrescentar e a dar para o grupo. Muitos deles estão na equipa de administração, porque também têm outros grupos. A equipa de administração deste novo grupo foi escolhida a dedo de pessoas que já têm muita experiência a nível de Facebook, de grupos de Facebook e também fora do Facebook, em blogs e que sabem e que têm conteúdo para dar. Poderão não ter muito tempo, mas com o tempo, poderão não ter muito tempo hoje, mas há de haver um fim de semana em que se calhar conseguem, um outro fim de semana em que se calhar conseguem, vão pondo algumas coisas e essa partilha que motive mais pessoas a pôr, porque ninguém sabe menos que os outros. Todos nós sabemos mais ou menos o mesmo, que é nada. A Mattel é que sabe tudo. Nós andamos aqui a conversar sobre os temas. É verdade. É um bocadinho isso. E digo uma coisa, a importância do mitos, para mim, eu pessoalmente adoro conhecer o mitos dos outros. Ou seja, o que é que a Tila representa para o Ricardo? O que é que o Mechaneck representa para o João Pedrinho? Como é que brincaram? Porque é que quem tem a espada... Havia aí um miúdo que tinha... Miúdo, agora já é um adulto, uma pessoa com quem eu falei, que deu a espada do He-Man ao Stratos. Era o Stratos que tinha a espada do He-Man. O He-Man não tinha a espada. O He-Man tinha o machado e o escudo. Era um personagem. O Stratos é que era o herói. Estas coisas são muito interessantes e muito mais interessantes do que ver a porcaria que metem na Netflix da Revelation. O Revolution já foi melhor, mas o Revelation eu prefiro muito mais passar uma hora com um fã a contar-me como é que ele, na década de 80, brincava com bonecos de todo o tipo, como é que metia os Transformers, esse mitos que é de cada um de nós. A fanzine tem esse objetivo, dar-nos a palavra e imortalizar. Internet, tudo pode morrer, mas vai haver papel onde está lá escrito. Agora, enviem conteúdos, participem,
saiam da casca, porque o grupo é feito de participações. E então o futuro que eu vejo nisto e a leitura que eu faço do passado o grupo é aquilo que nós fizermos dele. Mas esse nós não sou eu nem o Ricardo. É todos, neste momento, 120 e qualquer coisa que lá estão e anteriormente os 600. Para que é que vale a pena ter lá 600 se escrevem 6, se escrevem 2, se escrevem 3? Sim. Eu sempre fui apologista que mais vale estarmos 20, que partilhamos e que lidamos uns com os outros e que temos ali um núcleo que vai falando das nossas coisas, do que estar em 600 e um único a republicar do seu blog. Qualidade, não é quantidade. Exatamente. Olha, acho que vamos chegar ao fim. Eu sou o único administrador. Pois não. Sim, mas falaste bem. Mas falaste bem, porque tudo isto que nós tivemos a ideia de avançar o canal e a fanzine é também para termos algo na nossa língua. Na nossa língua, e até para mostrar familiares. Olha, vocês dizem que eu sou maluquinho a colecionar, olha, vejam aqui este videozinho daqui deste canal, em português. Tanto portugueses como eu, que têm filhos, têm família, têm tudo. Portanto, é neste sentido também de mostrar que vocês não estão sozinhos e que também nós, portugueses, também conseguimos fazer, quando queremos, nós conseguimos fazer as coisas também em grande. Mas também conseguimos. Eu acho que aquilo que o Paulo estava a descrever acaba por ser um bocado cultural. O português tem muito esta veia de estar sentado, consome, enquanto tu vês outros países em que realmente as pessoas são mais proativas e que gostam de gerar conteúdos e que gostam de participar. Alemanha, tens a Alemanha. Porque é que tu tens hoje muito em fortes, dia, vais ao YouTube, grande parte do conteúdo em português é português do Brasil. Não é? Sim. Português do Brasil. Não há volta a dar a isso, nem conseguimos fugir. O português fica ali, acomoda-se, deixa ver o que é que está a dar e pronto. E aqui não há de ser diferente, ou seja, nós estamos claramente em contramão face àquilo que é a postura do Tuga, entre aspas, não é? Mas eu acho que nós é que estamos bem, nós é que temos que realmente ser os criadores e não consumidores. Tudo bem que vamos dar a consumir a outros, mas eu acho que é como o Paulo diz, nós criámos uma plataforma nestes 15 anos, teve os seus altos e baixos, como é óbvio, e como qualquer comunidade que está afeta a uma propriedade intelectual de uma empresa que nós não controlamos, estamos sujeitos a essa maré, digamos assim, mas cabe-nos a nós levar as coisas para a frente da melhor maneira, sem dúvida. Vamos ver agora realmente o filme, como é que vai, se vai realmente dar aqui um boost de energia a este fandom, ou se realmente vai morrer na praia. Mas pronto. Fingers crossed. Eu vou fazer outra previsão. Eu acho que para a semana vai sair o trailer. Atenção. Fica gravado. Acertou no jogo. Acertou. Deviam fazer um jogo. E o jogo sai. Portanto, eu já não digo nada. Acho que para a semana vai sair o trailer do filme. Estou convicto. Sim, mas ele desta vez, tal como da outra, está a fazer uma previsão baseada em já ter informação. Porque a informação que ele tem também eu tenho. Sim, mas eu não tinha do jogo. Agora vamos pela lógica. Não tinha. Não, ele falou. Falou no ar. Não tinha. O jogo foi anunciado uma semana depois. 15 dias depois nós temos gravado. A promessa é que o trailer vai pôr todas as pessoas a dizer I have the power. Sim. Isso já foi mencionado. I have the power to não ir ao cinema. Por exemplo. Vejo no Netflix ou no outro lado qualquer. Porque para me fazerem gastar para ir ao cinema, a cheirar a pipocas, a aturar aquela gente toda que lá está, vai ter que ser mesmo. Vais ao cinema porque vai haver, eu vou fazer outra previsão, porque vai haver uma sessão especial para os membros do grupo Motu Portugal para irem ao filme todos juntos. Quer dizer, nós temos membros no grupo que conseguem fazer com que isso aconteça. Se quiserem. Está lançado o desafio. Está lançado o reto. Não vou dizer o nome das pessoas. Não precisas. Dentro do grupo, que se quiserem fazer isso, contactem. Têm como fazer. Têm como fazer porque têm os contactos todos para pôr uma sala de cinema só para fãs do grupo. Vês? Está lançado o desafio. É assim, o pessoal que está no grupo, eu vou-te dizer uma coisa, isto é uma coisa que dá a mim bastante alegria, mas temos extrema qualidade. Temos pessoas... Já falámos sobre isso.
repara uma coisa, eu não gosto de nada que me deem o de valor que eu não tenho. Porque quando eu conheço quem está no grupo, eu fico pequenininho, junto com muitas das pessoas que estão neste grupo. Temos lá pessoas. Agora, há aqui uma coisa que acontece. Eles estão na vida deles calados, às vezes vê o grupo de uma vez por mês, e nós estamos aqui todos os dias a fazer para todos. Temos que ir buscar a espada e dar-lhes com a espada. Acorda, acorda. Não posso obrigar ninguém. Só que é tal coisa. Cada um de nós dá o que pode. Dá o que tem. Exatamente. E mais não deve. O que temos não podemos dar. Se não têm mais tempo, se não têm mais disponibilidade, não dão. Mas vou-vos dizer uma coisa. Se forem observar o grupo e a qualidade de pessoas e de profissionais que temos dentro dos nossos ranking de membros, temos pessoas, muita gente da área das artes, muita gente da área da televisão, muita gente da área dos mídia, com uma qualidade extrema. Claro que depois, se calhar, estão mais ocupados do que estou eu ou do que estão vocês em certas coisas, mas quando começamos a puxar dos portfólios, e os colegas começam a ver o que é que temos em portfólios, começa-se a perceber. Sim, mas eu acho que se quisermos, Paulo, eu acho que se quisermos, um salto gradativo. Se nós quisermos, nós arranjamos tempo. Sim. Peço imensa desculpa, todos nós temos a vida ocupada, eu tenho 2 trabalhos, tenho 2 filhos, por isso eu tenho que arranjar tempo para estar aqui com o Ricardo, neste caso a falar contigo, estarmos aqui já vai para quase 2 horas, portanto não me venham com essa do tempo, portanto se têm vontade, está lançado o desafio para a situação da estreia, termos lá membros do grupo Motu, está lançado o desafio, quem tiver possibilidades, quem tiver meios, quem tiver o poder para que isto aconteça, que se chegue à frente, portanto haja tempo ou não haja, tem que haver vontade, havendo vontade arranja-se tempo. Quando ser o filme, parágrafo. A gente orienta-se, não se preocupem. Bem, já vamos longos, isto foi espetacular, principalmente para quem não queria ser entrevistado, foi muito bom, por isso, sim, senhor. Final de episódios, comentários, como é que é, despedidas, beijinhos, está tudo. Olha, obrigado aos dois por me terem convencido. Foi uma boa entrevista que eu vos fiz. Ainda bem que responderam. Muito bom. Agora, eu acho que vocês perceberam isso. Eu tentei focar a entrevista não tanto em mim, mas mais no grupo. E nos 15 anos que nós temos como equipa, como grupo e como comunidade. Talvez numa outra oportunidade, daqui a 1 ano ou 2, falemos novamente nos Vozes de Grayskull, mas de uma forma mais pessoal. Apesar de eu ter posto aqui um pouco de pessoal, eu foquei-me mais na parte dos 15 anos do grupo e de celebrar esta comunidade. Integrando o máximo possível as experiências que fui lendo e que fui tendo com todos os que têm partilhado comigo este tempo no grupo. Agora existe aqui uma coisa que é o futuro. E vocês vão fazer uma coisa muito importante, que é dar a voz, a cara, a palavra e tirar de dentro das suas celas e dos seus redutos os fãs. Faço um apelo a todos os membros do grupo, que apesar de reticentes como eu estou, e estava, de fazer a entrevista, que aceitem, que façam a entrevista, que falem um pouquinho, e que se ofereçam. Porque, é assim, nós também não temos que andar aqui a bater à porta de cada um. Por acaso gostei bastante do que aconteceu com a fanzine. As pessoas ofereceram. Não foi preciso andar a pedir pessoalmente por mensagens privadas. Ajuda-me lá aqui. Relembrar que me tinham prometido é uma coisa. Agora, de viva voz dizer-me, olha, toma conteúdo. Eu quero participar. Eu quero aparecer. Houve muita gente a mandar conteúdo. Mais do que cabe de uma única fanzine. As 6 não estão fechadas, mas já há conteúdo para garantir que há 6, pelo menos. Depois há espaço que se pode ainda preencher. Portanto, é isso que é necessário. Ofereçam, deem, porque também ninguém vos vai bater à porta, pedir, por favor, que participem. Ninguém vos vai perguntar, deixas-me entrevistar-te. O que vamos fazer está aqui uma plataforma e eu faço este apelo, vocês farão como entenderem. Participem, mandem ao João Pedrinho e ao Ricardo, para o Vozes de Grayskull. A vossa participação pode não ser agora este mês, pode não ser o mês seguinte, pode ser só meio de 2025, mas uma coisa, esta conversa é boa para todos, tanto os que são espectadores como os que vêm aqui conversar, porque vamos ter a oportunidade de falar um pouco de nós. E há histórias muito interessantes que me foram enviadas na fanzine que merecem aqui uma entrevista. Eu sugeria-vos a vocês
que na fanzine número 1 pegassem nos nomezinhos que lá estão e convidá-los todos para uma entrevista no Vozes de Grayskull. No mínimo. Isso está aberto a quem quiser participar. Tal e qual, exatamente. O thread no grupo está aberto. Só tivemos ainda uma pessoa que mostrou realmente interesse e está na calha. Não vou dizer quem é. Vão ter que ver. O número 3 do Vozes de Grayskull. Se não há mais comentários, eu, por mim, despeço-me. Obrigado por estarem connosco esta mais de uma hora. Se ainda estão aí desse lado. Espero que estejam. E muito obrigado. Até à próxima. Vejam isto durante o dia, porque à noite deixam-se dormir. Obrigado. Até uma próxima e, como se diz em português, good journey.